Alunos, mais uma aula aqui, nós estamos na aula número 50. Eu, professor Beto, estarei aqui com vocês. Vem cá comigo. Nós não poderíamos deixar de falar de conflitos no Oriente Médio sem darmos uma atenção especial ao conflito da Palestina. Vem cá comigo. Conversa aqui comigo, tete a tete. Por quê? Porque o conflito que nós vivemos dentro da Palestina é um conflito pós a Segunda Guerra Mundial. É um conflito que ele se afasta do processo da Guerra Fria, por se encontrar ali no Oriente Médio, mas é um conflito que ele é causado por uma determinação da ONU, da Organização das Nações Unidas. E esse conflito ele vai passar por um processo histórico muito forte dentro de israelense e palestino, novamente falando para você que é um conflito histórico bíblico. Isso é, quem tem Bíblia em casa, eu acredito que a maioria tem uma Bíblia em casa, busque no Antigo Testamento, ali em Gênesis, busque em Gênesis, onde fala sobre Abraão, ao falar de Abraão. Em Gênesis lá, quando nós falamos de Abraão, Abraão tem um filho com sua escrava, que é Ismael, com Agar, escrava dele. E nós temos ali um filho com Sara, o Isaac. Essas duas descendências de Abraão vão formar dois povos dentro daquela região. Os israelitas e os ismaelitas. Os ismaelitas vão dar a formação do povo árabe, que depois, ali de 500 anos depois de Cristo, 500 e poucos anos depois de Cristo, aparece um chamado profeta, chamado Maomé, e cria uma nova religião. Os israelitas ali, povo que vem de Israel, nós vamos ter a descendência dos israelitas, vão se separar lá com o aparecimento de Cristo, vão se separar também das religiões. Surge o cristianismo e fica o judaísmo. Então, nós temos, se vocês olharem biblicamente, nós temos três religiões que elas são irmãs, vêm da mesma descendência, da mesma etnia, formada pela mesma etnia. Olha, nós que estamos aqui, não temos nada a ver com o Oriente Médio, nós somos frutos de uma religião que surge no Oriente Médio, que vai surgir ali naquela região, a passagem ali do rio Tigre e Eufrates, a ida para a terra prometida por Abraão, depois a fuga do Egito por Moisés e toda aquela história que nós conhecemos dentro da Bíblia, que são faladas dentro da igreja de vocês, porque os pastores, os padres contam essa história ao longo dos anos, forma esses dois povos. Não esses dois, esses três povos. Mas hoje o conflito ele está dentro desses dois povos. Só que não é um conflito puramente religioso lá daquela questão. É um conflito que ele passa por processo histórico, por processo de ocupação territorial, por processo de formação de pensamentos diferenciados. Mas o conflito é de terra. Porque sempre, há 4.000 anos, se dá um conflito pela terra prometida. Terra prometida essa que nunca foi ocupada definitivamente por ninguém, que causa um conflito histórico. Na tela para vocês, que nós estamos na aula de número 50, falando justamente sobre esse mundo contemporâneo, sobre o acordo de paz de Oslo e o muro de Israel. Vamos falar sobre esse povo. Nós já vimos que esse povo palestino, ele foi para lá, causou conflito, a Guerra dos 6 Dias,
depois a tentativa de retomada das conquistas da Guerra dos 6 Dias, que foi em vão, mas nós temos essas figuras. O primeiro-ministro de Israel, o líder palestino e o presidente norte-americano, assinando a paz, chamada Paz de Oslo. O que isso vai influenciar dentro do processo histórico? 1993. 1993. Vocês ainda não eram nascidos. Esse ano eu ainda morava lá na minha cidade, Humaitá, no Amazonas. Através do Acordo de Paz de Oslo, criou-se a Autoridade Palestina. Não se cria, eu quero que vocês observem aqui. A Autoridade Palestina, que vai ser liderada por Yasser Arafat. Yasser Arafat é isso aqui, tá? Yasser Arafat. Vem cá. Criou-se o país da Palestina? Nesse momento? Não. Não se cria o país da Palestina. Apenas se cria a Autoridade Palestina. Só que isso não vai ser suficiente. Eles até selam um acordo de paz. Parecia que o acordo de Oslo, a situação de conflito daquela região iria ser acabada. Porque essa autoridade palestina, ela iria administrar a faixa de Gaza, iria administrar a Cisjordânia, que era a região que ficou para os palestinos. E cria-se a nação Israel. Israel foi criado. Foi criado enquanto nação, enquanto país. Então estava definida a criação de Israel, um espaço judeu. Mas os palestinos, como é que estão dentro dessa questão? Eles se sentem desprivilegiados pela criação de uma autoridade sem ser criado uma nação. E eles queriam a criação de uma nação. Na tela aí para vocês. O palestino, porém, continuaram descumprindo o tratado, pois a questão principal referente a Jerusalém, olha aí, ó. Eu quero chamar vocês a atenção a Jerusalém. Jerusalém é uma terra sagrada para israelense, para palestino e para cristãos, Jerusalém. A questão de Jerusalém se manteve em aberto, enquanto os israelenses preservam alguns assentamentos judaicos em Gaza e na Cisjordânia. Então eles queriam que esses assentamentos saíssem da Cisjordânia e saíssem da faixa de Gaza. Queriam que eles saíssem. Não queremos os israelenses, deixa esse espaço que sobrou para nós, deixa a faixa de Gaza, deixa a Cisjordânia conosco. Uma nova intifada aí, ó, que era essa contra-revolução do povo palestino, é organizada a partir do ano de 2000. Um ano depois, agora nós já temos um novo líder, chamado Ariel Sharon, é elevado ao cargo de primeiro-ministro de Israel. Ariel Sharon se torna o primeiro-ministro de Israel. E é no governo de Ariel Sharon que nós vamos ver algumas mudanças e o conflito se intensificando. Porque Ariel Sharon, ele vai invadir novamente as terras palestinas e começa a edificar uma cerca na Cisjordânia para evitar novos ataques de homem-bombas. O muro, criticado pela humanidade, é erguido na Cisjordânia, cercando a Cisjordânia, dizendo: vocês irão ficar dentro do muro, nós iremos fazer a ocupação aqui dessa região. Novos ataques bombas, novos conflitos acontecendo ali naquela região. Então, coisas que pensava que se resolver com um acordo de paz, com assinatura, com as mãos apertadas, não conseguem se resolver. Na tela para vocês. Então, novamente, aqui é um retrato muito claro da força palestina
contra a força israelense. Percebam vocês, esses recursos imagéticos, muitas vezes eles mostram muito. Eles fazem uma interpretação muito grande sobre esses conflitos. A chance do nascimento de um Estado palestino, porque os palestinos queriam, foi criado o Estado de Israel, então por que não se criar um Estado palestino? Era crescente, mas com a eleição do Hamas, não reconhecido pela comunidade internacional, tudo se complica e as possibilidades de paz se reduzem. Hamas. Esse grupo extremista, ele toma agora o poder dentro da Palestina. O Hamas, quando toma o poder dentro da Palestina, nós temos um processo diferenciado acontecendo dentro da Palestina. O Hamas, ele vai ser agora visto como empecilho para a assinatura de paz. Há um empecilho para a assinatura de paz. Coisa que já estava crescendo, o Estado palestino já estava sendo consolidado, agora o Hamas toma conta e ele diz, não, nós queremos conquistar não só o Estado, mas nós queremos reconquistar a nossa terra. Começa novamente ataques de homem-bombas muito fortes, o ataque de homens-bombas. A religião islâmica, ela tem isso embutido na cabeça, da jihad. Tanto é que nós temos um grupo extremista chamado Jihad Islâmica. Jihad significa guerra santa, tá? E eles têm isso, eles vão para cima, eles vão para o confronto. E o Hamas, ele vai ser muito forte dentro desse confronto. A força deles era menor, mas eles vão agir de forma um tanto quanto também terrorista, porque os ataques vão ser fatais e contra populações inocentes, que eles precisavam da resposta, que eles estavam ali, que eles iriam revidar qualquer ataque. E com isso Israel começa a bombardear a Palestina. Aí é uma guerra sem fim. Guerra de mão de vizinhos ali. Na tela. Olha aí. Mais uma imagem que mostra poderio da arma de Israel e o poderio da arma palestina. Quem teria razão? Quem venceria esse confronto? Por conta do confronto interno entre os palestinos, eles perdem a maior oportunidade de garantir a soberania sobre o território reivindicado, pois há uma nova escalada do terror. Nova escalada do terror, novo conflito. Atualmente, a maior parte dos palestinos e israelenses concordam que a Cisjordânia e a faixa de Gaza devem constituir o Estado palestino. Mas aí, o que interessa a concordância? Porque agora já chegou a um limite. Diz, não, vamos deixar a faixa de Gaza com os palestinos, vamos deixar a Cisjordânia com os palestinos, nós já estamos no nosso terreno. Os palestinos dizem, olha, faixa de Gaza e Cisjordânia nós não vamos entregar. Mas precisa de um reconhecimento internacional de um Estado palestino. Reconhecimento esse que ainda não houve. E parece que Israel tem só a razão ali daquela região. E os palestinos não têm razão. Mas só vai conseguir contornar o conflito daquela região quando realmente tiver um acordo de paz. Um verdadeiro acordo de paz. Se reconhecendo o Estado de Israel e do outro lado se reconhecendo o Estado palestino. E aí nós vamos ter duas nações que vão ter que conviver sendo vizinhas e de forma pacífica, de forma harmônica. E aí, será que conseguirá essa
essas duas nações, elas conseguirão conviver harmonicamente? É um desafio muito grande para aquela região. Já são aí quantos anos, gente? Já são aí várias décadas de conflito sem uma solução. Então precisamos buscar uma solução daquela região. Vamos entender. Por que, gente? A gente insiste em vocês entenderem isso. Porque entender esses conflitos que temos na atualidade nos levam a entender a geopolítica do mundo, a formação geopolítica do mundo. Como é que esse mundo está, essa definição geopolítica? Porque tudo passa por essas questões. Na tela aí. Entenda aqui, ó. Entenda aqui esse slide aqui com vocês. A briga interna, além da briga externa, há uma briga interna. Há dois grupos extremistas lá que eles disputam o poder. O Hamas e o Fatah, eles são um grupo que estão lá internamente disputando esse poder. Então, estão brigando com Israel. Os palestinos estão brigando com Israel. Mas internamente eles estão disputando entre si. Por quê? Se nós olharmos, vamos fazer um comparativo com a religião cristã. O cristianismo, nós temos os católicos, os evangélicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais. Nós temos várias denominações dentro do cristianismo, não temos? Agora imagine lá dentro do Islã, dentro dos árabes. Nós temos aí os sunitas e os xiitas também, que são denominações totalmente diferentes, pensam diferentes, se estruturam diferentes. E lá dentro da própria Palestina, nós temos dois grupos antagônicos, o Hamas e o Fatah. Olha aí na tela para vocês. Olha na tela. O Hamas e o Fatah, eles vão se unir em determinado momento, eles se unem para instaurar um governo de coalizão. O que é coalizão? Um governo de união. Só que à custa de muito sangue palestino. Muito sangue palestino vão ser derramados. Mas esse passo ainda não foi suficiente para instalar a Palestina de volta às mesas de negociações. Eles vão se unir lá. Só que eles precisam colocar para a comunidade internacional que é possível a criação de um Estado palestino. E eles precisam voltar para a mesa de negociação e, assim mesmo como foi feita a criação do Estado de Israel, ser criado um Estado palestino. Então, essa é a grande diferença dessa geopolítica que está acontecendo lá, em Israel, lá na Palestina. Precisa ser definido algumas questões, alguns pontos. É por isso que eles, até hoje, eles têm ataque terrorista, eles têm Israel ataca a Palestina revida contra Israel. Só que a Palestina é muito fraca de frente de Israel, que tem um exército que se aparelhou ao longo do tempo, um exército forte, um exército bem armado, um exército bem treinado. O exército de Israel é um dos exércitos mais treinados do mundo. Só para vocês terem uma ideia, várias polícias, vários exércitos, eles vão para Israel fazer treinamento. A polícia de lá é muito bem treinada. Na tela para vocês. E o muro? O muro é construído. O Muro de Israel é um projeto cuja a execução iniciou no ano de 2002 e que pretende se colocar como uma barreira entre o território árabe, na região da Cisjordânia, e o território judeu, representado pelo Estado de Israel, responsável por sua construção. Então o Estado de Israel, ele criou esse muro. Qual é a intenção desse muro aqui criado? Seria fazer o isolamento da Cisjordânia. Fazer o isolamento da Cisjordânia. Isolar a Cisjordânia, dizer, olha, aqui nós estamos separando.
separando a Cisjordânia e separando Israel. O muro, construído o muro da vergonha. Muitos criticam esse muro, dizendo que esse muro ele causa mais confronto do que propriamente as desavenças. Então, medidas que são tomadas lá dentro. Medidas essas que são tomadas lá dentro, olha aqui essa imagem, tá? Medidas essas que são tomadas para tentar evitar o confronto, porque Israel acredita que ao construir esse muro, ele vai evitar que homens-bombas, ataques terroristas diminuam dentro de área de Israel. Porque a ocupação de Israel, só que esse muro ele avança cada vez mais e ele não obedece a alguns limites. Isso causa mais confrontos dentro dessa área. E é um muro que está lá presente, construído pelo Estado de Israel. Olha aí na tela. Idealizado pelo então primeiro-ministro israelense, já falecido Ariel Sharon, que nós falamos anteriormente sobre Ariel Sharon, a justificativa para a construção do muro de Israel foi de estabelecer uma zona de segurança. Era isso que ele falava. É uma zona de segurança para os judeus. Ou seja, zona de segurança para os judeus. Os palestinos não iriam ultrapassar o muro e fazer ataque terrorista contra os judeus. Então, eu vou construir esse muro, aí eu vou construir mais uma cerca de proteção, fazer um monitoramento dessa cerca e tudo, para que evitar ataques. Só que, será que eles estão obedecendo o território? Onde é que está sendo construído hoje também um muro? Lembra que os Estados Unidos constroem também um muro na divisão do México para evitar que mexicanos entrem em território americano, passe pelo deserto? Pois é, em várias partes do mundo se tenta, a humanidade ela tenta construir um muro que divide a humanidade. Sobretudo após o fato que ocasionaram a segunda intifada, uma ofensiva empreendida pelos palestinos, que é chamada intifada, resultando em uma série de ataques terroristas e inúmeros de mortos. Se viu a necessidade de construir um muro. Porque os palestinos, eles tentam resistir de alguma maneira. Eles tentam resistir para que a bandeira deles seja tremulada. Os protestos. Porque qual é a luta aí? O que tem por trás disso? É uma luta por um espaço vital, uma luta pela sua própria nação. Assim mesmo como Israel lutou historicamente por ter sua nação, que é criado o Estado de Israel, assim mesmo os palestinos que estavam ali onde foi criado o Estado de Israel e foram expulsos de suas terras, lutam para a permanência em suas terras. Então é um querendo um espaço e o outro querendo defender o seu espaço. E isso com certeza causa um confronto. Confronto esse que já se perdura por muitos anos. Imagina, desde 1947, termina a Segunda Guerra Mundial, 1947 criada ao Estado. E aí vai sendo criada aí. Esses confrontos nunca cessam. Nós vamos completar daqui a pouco um século de confronto sem uma solução para a região. E precisa ter uma solução para aquela região. Na tela. Olha aí. Um palestino tentando ultrapassar o muro para fincar uma bandeira. Fincar a bandeira palestina para dizer, nós estamos aqui. Nós precisamos de nosso espaço. Estima que, atualmente, os desvios na construção desse muro
já tem ocupado 9% do estado da Palestina. Já é pequena a Palestina. E o povo ainda desvia esse muro dentro da Cisjordânia. E com isso os palestinos perdem cada vez mais o seu espaço. Além disso, há informações que inúmeras aldeias palestinas que ficaram isoladas do restante de seu território, transformando suas populações em mão de obras baratas para empresas israelenses. E aí eles ficaram isolados, ainda são explorados economicamente. Olha aí o muro. Existe a ameaça de que a construção do muro deva ser interrompida, pois muitas pessoas não enxergam mais sua utilidade, tendo mais como um empecilho do que propriamente como uma vantagem esse muro. Próprio israelenses se posicionando contra a construção desse muro. Palestinos se posicionando contra a construção desse muro. E algumas entidades questionam, inclusive, danos ambientais provocados pelas obras da região. Quais são os danos ambientais que podem ser provocados? Hein? O que pode ser provocado ao longo da história? Danos ambientais que poderiam estar envolvidos. Que é uma foto de um lixão para a gente ver como emblemático de dano ambientais. O ser humano que precisa conviver em harmonia com a natureza, que causam danos ambientais. E por que essa briga entre israelenses e palestinos? A gente observa, a gente volta esse mapa para que vocês observem. 1946, olha o espaço do antigo território palestino. Os israelenses eles começam a ocupar e fazer fazendas, comprar terras e tudo. Os judeus espalhados pelo mundo foram pessoas que angariaram muito recursos, grandes comerciantes. E eles começaram a comprar terra dentro da Palestina. Comprar terra dentro da Palestina e vão ocupar. Em 1947, quando é criado o Estado de Israel, eles já ocupavam essa área. Olha aqui, a Palestina ficava aqui. Olha o tamanho da Palestina. Já tinha diminuído aqui com a criação do Estado de Israel. 1967, a Palestina ela estava recuada. Em 2011, basicamente faixa de Gaza, um pedaço da Cisjordânia aqui, sobrava para os palestinos. E eles tentam brigar, porque eles tinham isso e perderam. Por isso, será que os palestinos têm razão em gritar? Será que a ONU, que momento a ONU vai se juntar e criar também o Estado palestino? Para intervir, né, nesse celeuma que ela criou lá dentro. Mas o que queremos, agora eu fico com algumas imagens com vocês, o que queremos é o respeito às diversidades. Nós queremos ver israelenses e palestinos abraçados, mostrando que não é a crença, não é o território que irá separar esse povo que historicamente está ligado. Que momento nós vamos ver esse abraço entre israelense e palestino verdadeiramente acontecendo? E esses conflitos se tornarão intermináveis? Quando vai cessar? Quando vai acabar esse conflito? Os bombardeios de Israel na Palestina. Israel tem um poderio militar muito grande que é os palestinos. O ataque dos palestinos, o ataque de homens-bombas dos palestinos. Quando vai cessar? Olha essa imagem.
a voz, será que vencerá o poderio armamentista desse tão famoso exército? Olha essa imagem aqui emblemática. A arma israelense e a arma palestina. Quem irá vencer esse confronto? Será que irá ter vencedores nesse confronto de briga de irmãos? E a bandeira? A bandeira palestina, quando realmente irá ser erguida enquanto uma bandeira de um Estado, de uma nação, de um país? Porque eles perderam seu espaço, mas eles brigam pela formação de seu espaço. Então são conflitos que existem dentro do Oriente Médio, vem cá comigo. São conflitos que existem dentro do Oriente Médio que nós precisamos entender essa geopolítica para nós podermos entender esse processo histórico do que acontece hoje. Precisamos entender da história. E essa história que irá nos trazer essa formação geopolítica desse mundo. E queridos alunos, aqui nós encerramos mais uma aula de história. Mais uma aula de história para vocês perceberem que o mundo hoje ele está em ebulição, ele ainda está em formação. Nós ainda não chegamos à paz. E paz sem voz não é paz, é medo. Mas será que o povo palestino terá voz? Será que o povo de Israel deixará um espaço para os palestinos? Isso só futuramente a história poderá nos contar. Por enquanto, fica como um sonho da criação desse novo Estado. Daqui a pouquinho eu volto com a revisão com vocês e com a atividade. Até lá.